De Caicó, Robson Araújo Batata, que vai falar para a gente atualizar sobre essa questão do quadro de Covid-19 aqui no nosso município. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, muito obrigado pela oportunidade, bom dia à população de Caicó, da cidade, da zona rural, internautas. Marcos, nós amanhecemos essa quinta-feira com o menor índice de ocupação de leitos no hospital regional, que é o de referência no combate ao coronavírus, em relação aos últimos meses. Nós amanhecemos essa quinta com 61% de ocupação, dividindo assim 44% de leitos clínicos, que chegou a ter uma ocupação de 94% há poucos dias atrás, e 63% de leitos críticos, que são os leitos de UTI. Nós hoje temos em Caicó 2.253 casos confirmados do coronavírus. Nós temos um número alto de recuperados, 1.805, o que dá uma taxa de 80% daquelas pessoas que foram contaminadas, que estão já curadas do coronavírus. Infelizmente, perdemos 24 vidas, 24 caicoenses faleceram. Então, a gente reforça nessa reta final do decreto municipal, que chega ao 12º dia, a importância do distanciamento, mais isolamento. Nós chegamos a ter, semana passada, Marcos, o maior isolamento desde a pandemia, eu acredito. Chegamos a 46% de isolamento. Isso com base no gráfico da USP, a Universidade de São Paulo, que trabalha com aplicativo. A Prefeitura de Caicó tem esse reforço tecnológico para verificar a questão do isolamento social. Nós continuamos com as barreiras sanitárias nas entradas da cidade, com trabalho educativo, restritivo, com medidas restritivas, fiscalização no comércio, e eu acredito que na próxima semana a gente já possa ter mais flexibilidade, se os números continuarem baixando como estão aqui, que era a região, juntamente com o oeste, essas duas regiões, que estavam concentrando o maior número de transmissibilidade. E o outro dado importante é que essa transmissibilidade também diminuiu na região do Seridó. Nós estamos com cerca de 1% ou até menos do que isso. Então, o Rio Grande do Norte, lá na região metropolitana, tem números já menores, e o Seridó também começa a ter essa curva, pelo menos nesse momento, começando a diminuir o número de casos. Como ontem tivemos 28 novos casos confirmados, mas tivemos 62 casos recuperados. Então, a luta é incansável da equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com a parceria com várias instituições, para que a gente cumpra esse decreto que ainda está em vigor em Caicó, o contrafluxo no horário comercial, evitando aglomeração. Nós pedimos paciência às pessoas, que juntos, com muita luta, com muito trabalho, o esforço de cada um, a gente vai superar esse momento tão difícil. Então, Caicó amanhece, Marcos, com a menor taxa de ocupação dos últimos meses no hospital regional aqui em nossa cidade. Prefeito, aproveitando aqui a ocasião, nós estamos aí praticamente nos últimos dias desse decreto de 15 dias que o município de Caicó lançou aqui na cidade. Já dá para fazer uma avaliação positiva? Você acha que o decreto vem surtindo efeito? Vem surtindo efeito, sim, Marcos. Eu converso sempre com as pessoas nas barreiras, com os comerciantes, com as pessoas comuns, enfim, na Ilha de Santana, caminhando, quando caminho daqui para Uitães, e vou perguntando a algumas pessoas que criticam, mas estão vendo que realmente diminuiu a aglomeração em pontos estratégicos aqui da nossa cidade. Porque a preocupação de um decreto como esse é justamente diminuir aglomerações, para que não tenha mais pessoas contaminadas, infectadas, aquela questão da transmissibilidade. Por isso que esse número está caindo. Então, a questão do funcionamento de certos estabelecimentos comerciais até determinado horário da noite, por exemplo, até 10 da noite, isso também ajuda. Acreditamos que serviu sim, os números estão mostrando isso, e a região começa a se normalizar, porque até antes do decreto, Marcos Dantas, a situação era a seguinte:
15 cidades com números baixando e 10 com números subindo rapidamente. Entre essas 10, cito duas, Caicó e Jardim de Piranhas. O decreto de Jardim de Piranhas, ele foi de 15 dias, o Ministério Público recomendou mais 15 dias, foram 30 dias, praticamente tudo fechado, e aí lá voltando à normalidade. Por exemplo, a cidade de Patu, que é uma cidade considerada de médio porte no oeste, está em lockdown total, fechou tudo lá em Patu, porque o número lá começou a aumentar. Então essa doença, ela continua subindo em alguns lugares, os números sobem e outros começam a baixar. O decreto está valendo, faltam 3 dias para terminar, nós vamos avaliar com a nossa equipe técnica, com a representação dos comerciantes de Caicó e de outras instituições, as medidas que nós vamos tomar já na próxima semana. Mas o comércio ele começou sim a se adaptar à realidade, usando mais medidas restritivas de higienização, com aquele termômetro a laser, verificando a temperatura das pessoas, o tapete que contém lá aquele líquido para desinfectar. Nós compramos, a prefeitura comprou equipamentos para desinfectar vários locais, como açougue, feira livre, rodoviária, mercado público. Enfim, é toda uma ação que acontece juntamente, claro, com outras instituições. Por exemplo, Marcos, o presídio Pereirão chegou a ter 75 presos contaminados. Você imagine aí a aflição de quem está ali, muita gente presa, agentes penitenciários também contaminados. Foi uma ação em conjunto com o governo do estado. A gente tinha ali um técnico, um enfermeiro e um médico. Dobramos isso, colocamos 2 médicos, 3 técnicos e 2 enfermeiros, e o presídio Pereirão, os 75 presos foram recuperados, nenhum foi internado e hoje não tem o vírus dentro do presídio Pereirão, por exemplo, aqui em nossa cidade. Então a tendência, se continuar assim, é de que esse decreto não seja, nos moldes em que ele está, não seja, digamos assim, mantido, não é isso? Exatamente, a gente vai tentar começar a flexibilizar mais um pouco. É como eu dizia lá atrás, em alguns momentos você vai apertar, depois você solta um pouquinho, se o número aumentar, fecha um pouco, abre mais um pouco, mas veja só, nós temos um centro clínico, um centro de combate ao coronavírus, que chegou no início com atendimento de 30 pessoas por dia, chegamos a ter 110 atendimentos por dia, fica aqui no centro de Caicó. Aí nós disponibilizamos à população o kit de medicação, cabe o médico prescrever, também cabe o paciente pedir, com toda a medicação que existe em vários lugares do Brasil, nós conseguimos comprar essa medicação. E o detalhe, nós temos hoje, Marcos, 424 pessoas com o vírus Covid-19 que recebem acompanhamento domiciliar com as equipes da Secretaria de Saúde. Então, para repetir o número atualizado, 2.253 casos confirmados, 1.805 pacientes já recuperados, o que dá uma taxa, uma das maiores do Brasil, de 80% de casos recuperados, 424 pessoas em acompanhamento e, lamentavelmente, infelizmente, nós temos 24 mortes desde o início dessa pandemia. Mas os números, eles começaram a diminuir nos últimos dias e hoje chegamos com essa taxa de 61% de ocupação, que alivia, porque algumas cidades da região não conseguiram abrir leitos, como nós combinamos quando criamos o plano de contingência lá no início dessa pandemia. O Seridó foi a primeira região a apresentar ao governo do estado o plano de contingência. Quando nós fechamos Caicó, Marcos, naquele início, fechamos tudo durante a semana, feira livre, tudo, fechamos. Foi justamente para ter tempo suficiente de colocar equipamentos dentro do hospital regional, como respiradores, leitos clínicos, comprar EPIs para nossos profissionais, comprar medicação, e assim nós conseguimos, naquele momento, quando a doença estava chegando, com a cidade fechada, um dos primeiros decretos, eu já baixei 14 decretos com restrições, o primeiro fechou tudo praticamente, foi uma semana de isolamento, e aí tivemos como equipar, e aos poucos fomos equipando a nossa rede municipal junto com a rede estadual, e foi a única região que não colapsou, e peço a Deus todos os dias que isso não aconteça, para que a gente possa cuidar dos caicoenses, dos seridoenses, e em alguns momentos nós recebemos pessoas de todas as regiões do Rio Grande do Norte. Hoje isso não está praticamente mais acontecendo, nós temos 11 caicoenses internados, de um total de 17, e o hospital regional recebe
pacientes nesse momento de Caicó e da região do Seridó. Prefeito, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Não estava prevista essa participação, você abriu espaço. Muito obrigado pela gentileza e vamos juntos. Você faz a sua parte, eu faço a minha, vamos fazer nossa parte, porque juntos vamos vencer o coronavírus. Conversamos com o prefeito.